Agora tem ar para dar, tem louvor. Todo aquele que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor. Então vamos louvar, vamos engrandecer o nome dele. Amém? Então, hoje eu tenho fôlego para oferecer ao Senhor. Tenho louvor para dar. Tem palavra para oferecer. A alegria está completa, porque Jesus ele é completo e o Espírito Santo ele é completo nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 5. Eu preparei outra palavra, até preguei outra palavra pela manhã, mas a direção é do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu preparei, mas a preparação é do homem, mas a resposta vem de Deus. Então quem direciona e faz tudo é o Espírito Santo. Eu preparei uma palavra, preguei ela pela manhã, mas pela tarde, em oração, o Senhor deu outra direção. E é o Espírito Santo que nos direciona a tudo. Eu preguei Mateus 13, mas o Senhor me direcionou pelo Espírito em Jeremias 2, versículo 5. Eu vou lendo, não fechem a Bíblia, por gentileza, que eu vou continuar a leitura, amém? Quem precisar de ajuda, faz assim com a mão, que alguém vai te ajudar, porque eu percebi que tu precisava. Só Jeremias capítulo 2, versículo 5. Diz assim. Não, tem gente procurando ainda, vamos esperar. Bom, o que eu vou falar enquanto as pessoas ainda estão procurando Jeremias 2 na Bíblia, é tanto para quem é novato na fé, e principalmente como eu, já tem muitos anos na igreja, na fé. É tanto para quem está chegando, mas principalmente quem é como eu. Vou fazer agora 19 anos na fé. 19 anos, minha filha vai fazer 20 no aniversário dela. Ela faz 20, eu faço 19 anos na fé. Eu fui para a igreja, para o Senhor Jesus, eu tinha um bebê que tinha completado 1 ano nos meus braços. Hoje ela vai fazer 20 anos. Então, 19 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E eu não posso deixar a minha fé envelhecer. Eu não posso perder o meu primeiro amor. Eu não posso perder o zelo. Eu não posso perder a dedicação. Então é para quem está chegando, para que você tenha o primeiro amor. E para quem, como eu, tem que renovar diariamente. Eu sempre digo algo. Para mim é o primeiro dia na fé. Como se fosse a primeira vez. Não tem bagagem. Eu não carrego bagagem. Todo dia eu recomeço na fé. Amém? Versículo 5. Diz assim. 2:5. Assim, diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Pode se assentar e não fecha a Bíblia. Pode se assentar. Capítulo 2, Jeremias, fala, pode sentar. Para poder acompanhar, ele está sentado, senão ele não consegue se alimentar. Deus mandou Jeremias falar com o seu povo que estava se afastando de Deus. Se afastar, muitas vezes, não é afastar da igreja. Eu já estive na igreja afastada de Deus, dentro da igreja afastada de Deus um período da minha vida. Então Deus já tinha levantado um profeta que tinha uma vida consagrada ao Senhor. Ele tinha uma santidade separado para Deus, para ser usado como profeta. Jeremias, Deus chamou ele e santificou ele no ventre da mãe dele e separou ele já para exercer essa função. Então Jeremias tinha uma vida dedicada a Deus. E assim que começa o capítulo 2, Deus manda uma mensagem, ajudar, falando, não se afastem de mim, porque vocês estão se afastando de mim.
afastando da igreja, é 20 pessoas, é afastando do Deus vivo, porque eu nunca me afastei da igreja, mas eu afastei de Deus com as minhas atitudes. E Deus fala assim, por que vocês estão se tornando levianos, andando com vaidade? Então vamos na raiz da palavra. O que é a vaidade? Como a gente afasta de Deus ainda dentro da igreja? A vaidade é a qualidade do que é vão, do que é vazio, do que é aparente, do que é ilusório. Então as pessoas criam ilusões, aparências, vaidades, porque passa, é vazio. E essa aparência, essa vaidade nos afasta de Deus. Por isso que Salomão fala que tudo é vaidade. Aonde você se apega mais que Deus, é vaidade, vai passar. Se apega a um filho, que nem eu estou apegada a minha, né? Vai fazer 20 anos, vai casar. Ano que vem ela casa. E vai seguir a vida dela. Não adianta ela pegar o meu filho. Ela pegar o marido, um dia morre. Não diz ele do que eu, como diz ele mesmo, na da família. Um dia morre. E aí eu vou morrer junto? Não, não posso. Apega bem material, um dia tem. Outro dia teve uma destruição aqui perto, passou um fogo e destruiu tudo. Um prédio aqui, não tinha nada. Nós tivemos que ver cobertor, ver tudo para a pessoa, porque passou o destruidor, destruiu tudo. Um dia, carro, um dia tem, outro dia está batida dentro da garagem sem conserto, meu. Um dia tem, hora não tem, hora não tem. Então, peraí, que vaidade é essa? Deus está falando, que vaidade é essa? Vocês estão se afastando de mim. Porque vocês estão se tornando levianos. Leviano quer dizer, porque vocês estão irresponsáveis para comigo, sem compromisso comigo. Por que vocês estão sem seriedade comigo? Porque vocês estão tão difíceis, tão fúteis na minha presença. Se Deus é tão simples, tão sério, é uma moda de aparência. Eu tenho tempo para tanta coisa, mas não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para celular, para me aparecer em rede social, com a roupa bonita, com o sorriso bonito, com a viagem bonita, com a academia bonita, com os livros bonitos, com o cabelo bonito, com a unha bonita. A pastora já está fez, foi eu mesmo que fiz. Está com uma bonita aí, pastor, ele falando, mas isso não está no meu coração, está na minha unha. Não está aqui. Está entendendo? Cabelão, pastor, aqui. E está na minha cabeça, não está no meu coração, porque o coração é do Senhor. Eu tenho tudo, mas tudo não me tem. Por quê? Porque eu sou do Senhor. Eu não posso, eu sempre falo, nada se me pega. Tudo é para me servir. Nunca para eu virar escravo do que me serve. Não. Tudo fora, fora. E Deus começa a chamar a atenção do povo. E Deus fala muita coisa aqui, eu quero expressar o que está aqui, só na palavra. E Deus diz assim, teve um tempo lá na sua mocidade, aí eu lembro de mim, né? Que você tinha uma vida dedicada a mim, uma vida de piedade, uma vida dedicada a Deus. Isso quer dizer a piedade. Você tinha uma vida de piedade dedicada a mim. Você tinha uma vida dedicada ao noivo. Minha noiva era dedicada a mim. E tinha um primeiro amor. Eu te guiava no deserto. Você me ouvia e eu te guiava. Mas agora você se afastou de mim. Deus falando isso. E Deus fala muito mais coisas. E Ele fala assim, por que você não me disse onde está o meu Senhor? Quando te faltou alguma coisa, por que você não me chamou que eu ia suprir a tua necessidade? Por que o Senhor não me chamou que eu cuidava de você? Mas não perguntou por mim. Deus falou tudo isso e não perguntou por mim. E não há uma nação que troque o seu Deus, ainda que não seja Deus, por outros deuses. Porém o meu povo me trocou. Deus falou isso, trocou a minha glória. Trocou a minha glória. Me trocou. Por aquilo que é de mim um proveito, me trocou. E a gente faz isso sem perceber. Eu falo porque eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. E só notei lá na frente. A gente não nota, é sem perceber. Você vai trocando o Senhor por pessoas e por coisas. Hoje eu não tenho tempo. Hoje eu preciso
resolver isso aqui. Não, hoje eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Não, peraí, hoje eu quero passear com minha família. Não estou falando de trocar por pecado não, gente. Não estou falando de pecado. Eu estou falando de trocar o Senhor sem perceber por coisas dessa vida. Pessoas, coisas e prazer. E Deus começou a falar, vocês me trocaram. Primeiro se afastaram. E agora estão me trocando. Deixou o primeiro amor. Deixou a vida dedicada a mim. Deixou a piedade. E começou agora a me trocar. No segundo etapa, começou a me trocar. O Facebook não é legal. O Instagram, agora moda Instagram, né? Instagram, gente, eu já avisei. Me trocou pelo Instagram, não vem mais ouvir a minha voz, prefere o Instagram. Não vem mais ter comunhão na congregação. Agora, é o Quai também, né? Quai. Agora, são tantos meios que não são ruins, mas não pode trocar a comunhão. É bom que a igreja se congregue na união. Esquecer de ler a Bíblia aqui. Deus fala comigo, a palavra dele. Esquecer do Senhor, esquecer do Espírito. Esqueceram da comunhão. Esqueceram de orar. Tem uma oração lá no YouTube. Olha eu falando de mim mesmo com a oração no YouTube. Oração da pastora no YouTube. Vou ouvir a pastora orar por mim. E você mesmo não ora, você recebe, mas você não fala com Deus, você não precisa de intermediário. Você precisa de Jesus. Você pode falar com Deus diretamente. Você não precisa de intermediário. Aos seus olhos, Deus falou aos seus olhos. Tem coisa melhor do que eu? Encontraram coisa melhor do que Deus. E Deus começou a falar, Deus começou a derramar mais coisa. E Deus falou assim, além de me trocar agora, você me deixou. Me deixou. Eu vou ler aqui o versículo. Acompanhe o versículo 13. Eu já li o versículo 11, não, né? Vou ler o versículo 11 primeiro, depois o 13 e o 11. Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que é essa glória que trocou? Trocou a comunhão, a oração, o jejum, a leitura bíblica, a comunhão em oração, não só em oração individual, que nós todos temos que ter, a oração aqui, trocou a oração em conjunto, trocou a minha comunhão, que é a oração individual, trocou as coisas de Deus, o jejum, por coisa nenhuma. Versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio ser presa? Olha o que Deus está falando. Eu tenho duas coisas para falar. Deus disse, duas maldades que vocês fizeram contra mim. A primeira é que me deixaram a fonte viva, o manancial de águas vivas. Vocês me deixaram, trocaram a minha comunhão, a vida comigo, trocaram. Não se preocupa mais com a salvação da tua alma. Nem sente. A lepra, quando ela está profunda, a pessoa não sente mais. Antigamente sentia. Nossa, eu não podia ter feito isso. Meu Deus, errei aqui, me perdoa. Mas chega um momento quando você deixa, é um momento que você nem sente mais a dor, nem do pecado, nem do relaxo. Não sente mais dor. Deus fala, não só isso, vocês me deixaram, agora não estou sentindo mais a minha falta, não estou sentindo mais a minha comunhão, não estou mais se preocupando em me agradar, agora se preocupa em agradar pessoas. Você se preocupa em agradar quem está do lado, a fulana e a ciclana. Você se preocupa em se agradar e não se preocupa mais em agradar a Deus. Aqui ele fala, completamente abandonado. Deus se sentiu abandonado, me deixou. Não me agrada mais.
mais, não fala mais comigo. Eu chorei quando Deus começou a falar. Lá no final, então, quase que eu desesperei. Quando Deus continuou a falar. E Deus fala assim, por acaso você é escravo? Quando fala de servo, no original é escravo. Por acaso você é escravo nascido em casa? Eu te prendi em alguma coisa? Por que vocês estão presos? Porque são agora escravos presos. Estão presos a um celular. Estão presos a uma preocupação. Estão presos a uma vida medíocre. Estão presos a situações. Por quê? A resposta continua na Bíblia. Versículo 17. Versículo 17. Porventura, não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guiava no caminho? Não guia mais. O Espírito deve nos guiar. Não é mais guiado pelo Espírito. Agora eu sou guiado pela minha vontade, pelo que eu penso, pelo que eu acho. Não é mais guiado pelo Espírito. Porque seja uma decisão pequena ou grande, nós devemos orar a Deus para o Espírito Santo nos dar a direção do que fazer. Não é mais guiado pela oração e pelo Espírito, mas é guiado pela tua vontade, pela tua mente, pela tua opinião, ou pelas coisas dessa vida. De repente tem um profissional que te guia, que não é mais o Espírito Santo que te guia. Você não confia mais no Espírito, agora você confia em pessoas ou na sua mente. E Deus está falando, está escravo, porque me deixou, porque não quer mais ser guiado por mim. E Deus continua ele falando, mas eu te plantei como vide excelente, como uma semente fiel. Você tinha excelência e não tem mais. Você era fiel e não é mais fiel a mim. Deus reclama dessas duas coisas. Era excelente, era fiel, foi assim que eu te plantei. E Deus fala, não tem mais excelência, não tem mais fidelidade. Eu vou ler na Bíblia os dois termos, porque esse termo é tão feio que eu não falaria de mim mesmo. No versículo 24, olha aí. Eu quero ler para não usar esse termo. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma sorve o vento, quem a deteria no seu cio? Deus através da palavra. Jumenta montesa, que não é dominada, ela é criada no deserto e solta, rebelde, solta. E quem vai deter essa alma que está no cio? Quem vai deter uma jumenta no cio deserto? No deserto. Deus está dizendo isso, ninguém. Olha o tamanho do que Deus compara. E sem perceber, vai trocando Deus, vai deixando Deus por coisas e por pessoas. Eu já deixei a Deus. Vinha na igreja, mas o meu trabalho. Eu vinha na igreja, mas o dinheiro que eu corri atrás. Eu vim à igreja, mas Deus, espera um pouquinho, eu vou fazer a obra daqui a pouco, mas eu preciso realizar esse sonho aqui. Deus, espera aí, eu sei que o Senhor está me chamando, mas deixa eu fazer isso aqui primeiro. Não, Deus, eu estou aqui, mas espera aí, eu preciso fazer o que eu quero primeiro. Quantas vezes, quantos anos eu disse isso para Deus? Eu disse, eu não abri mão de tudo, eu não abri mão. E a última etapa, essa que eu chorei, versículo 32, quando Deus escreveu isso aqui me acabou. Deus escreveu não, quando eu li o que Ele escreveu, versículo 32, quando Deus diz assim, porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos, todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Deus expressou aqui, esqueceu de mim por tantos dias que eu nem contei. Ele é Deus, Ele sabe a exatidão dos dias, mas sabe por que Ele não quis contar? Eu vou te falar, às vezes eu não quero contar. Se você não sabe, quem me conhece
sabe da minha formação, sabe da minha capacidade para matemática, para contagem. E tem vezes que eu falo assim, eu não quero contar, porque eu quero contar o meu milagre lá na frente, eu não quero contar o tamanho ou o valor dos meus problemas. Por quê? Porque me dói tanto às vezes que eu quero contar, mas me dói tanto que eu contar quantas pessoas eu conto isso, eu conto aquilo, eu não vou contar porque eu estou à espera de um milagre. Deus, sendo perfeito, em perfeição, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na sua cabeça, mas Ele não quis contar o tanto de dia que o povo dele esqueceu dele. Ele fez um lamento aqui, Ele se lamentou inumeráveis dias. Eu procurei a oração e não encontrei. Inumeráveis dias eu procurei no cantinho de oração e não estava orando. Inumeráveis dias eu quis falar com ela, mas não tinha espaço para mim. Inumeráveis dias eu esperei uma voz e não ouvi a voz do meu filho. Inumeráveis dias eu fiquei à espera. Inumeráveis dias eu trouxe o milagre e não encontrei. Encontrei uma cadeira vazia. Inumeráveis dias eu fiquei à espera do meu filho e ele não veio. Por inumeráveis dias o Senhor esperou pela nossa voz, ainda que falasse só assim: me socorre, me ajuda. E Deus disse: esqueceu de mim, mas eu não esqueci dele. Ainda que uma mãe se esquece de um filho que ainda mame, Deus disse que não vai desamparar você, não vai te esquecer. Ele não vai te esquecer. Mas o que acontece, tanto com quem é novo na fé e ainda não conheceu o Senhor Jesus, ou aquele que como eu tem muitos anos e envelhece na fé e atrofia na fé. Qual é o problema? É que não abre mão. Não abre mão. Eu vou falar de mim. Quando eu cheguei na casa do Senhor e conheci Jesus, eu abri mão de tudo. Tudo. Eu abri mão de tudo. Eu ia todo dia para a igreja. Eu ia todo dia, de ônibus, de carro, a pé, do jeito que dava. Eu ia todo dia. Eu não media se eu ia a pé com uma criança no colo, um bebê no colo. Eu não media se meu carro estava quebrado, eu tinha que ir de ônibus. Eu não media esforço nenhum. Eu não media esforço para estar lá. Eu já assei as minhas pernas de caminhar. Tem aqui, meu bem, obrigada. Eu não media esforço para orar, não media hora para ficar acordada. Teve um ano que eu jejuei 365 dias até o meio-dia. Quem me conhece na minha casa, meus filhos falam assim: sua principal refeição qual é? Café da manhã. Devia ser almoço e janta, né? Eu amo café da manhã. Eu fiquei um ano sem o café da manhã. Não tinha medida para jejum, não tinha medida de madrugada. Uma vez eu comentei com alguém da fé e falei assim: um ano, 3 horas da manhã, orando. A pessoa olhou para mim, mentira, e falou feio. Eu fiquei assim surpreendida. Quase que eu perguntei: você não ora as madrugadas nenhuma vez? Eu oro o ano inteiro. Acordando para trabalhar e tudo. Então, o meu primeiro amor, teve um dia que eu fiquei das 7 da manhã até 8 da noite na igreja, sem comer de jejum todos os cultos, porque eu queria o Espírito Santo, porque eu queria o encontro, porque eu queria nascer de Deus, porque eu queria Ele na minha vida. Eu abandonava tudo, eu largava tudo, porque sinceramente eu queria conhecer Jesus. Eu abri mão de tudo, mas chegou um tempo quando eu estava cheia, já tinha o Espírito Santo, casamento abençoado, vida financeira, assim, não tinha casa como nós, já tinha casa, carro, trabalho, tudo que quisesse, já tinha tudo. E aí me afastei de Deus dentro da igreja. Não, agora
minha faculdade, minha pós-graduação. Não, peraí, agora eu estou trabalhando na área. Não, peraí, meu primeiro carro zero. Não, peraí, agora eu comprei a casa dos meus sonhos. Não, peraí, eu fiz assim. E fui fazendo assim, me afastei do Senhor dentro da casa dele. Depois, eu já não jejuava como eu jejuava mais. 1 ou 2 vezes na semana estava bom. Madrugada, poxa, 5 dias está bom. Não precisa ser mais um ano inteiro. Orar, eu orava todo tempo, uma oração por dia já está bom. Não precisa orar todo tempo, né? Não precisa mais. E aí, não tem problema passear com a família. Já fui na igreja ontem. Não precisei hoje não. E sem perceber eu fui perdendo aquela comunhão. Os meus primeiros 2 anos na fé. Meus primeiros 2 anos na fé foi assim tremendo. Eu acho que eu vivia no céu, eu não era da terra. De tanta entrega. E sem perceber, eu fui abandonando o Senhor, deixei Ele. Eu me esqueci dele por inumeráveis dias. Porque eu não abria mão mais. Eu não abria mão dos meus sonhos, deixei de ser dizimista. Eu não abria mão mais do meu sonho, eu não abria mão mais do que eu queria, porque afinal de contas eu estudei, afinal de contas eu tenho um bom salário, afinal de contas eu tenho um status, uma posição, afinal de contas eu sou uma pessoa importante, afinal de contas eu conheço o Cotinho inteiro, afinal de contas eu conheço todos os importantes, afinal de contas eu esqueci de Deus, eu esqueci do que era mais importante. Eu não abri mão de mim mesmo, eu vou falar que foi de mim, da minha vontade, do meu eu, não abri mão. E aquilo que eu fiz lá no começo morreu. O meu eu ressuscitou. O meu eu ressuscitou. E eu tive que recomeçar. E se eu levei 8 meses para conhecer Jesus, eu levei 6 meses para voltar ao primeiro amor. 6 meses de novo. Não foi um dia, uma decisão. Foram 6 meses. 6 meses que eu falei assim: Senhor, uma palavra que eu vou te dizer, eu vou obedecer. Foi essa palavra que eu usei na sala da minha casa, chorando. Eu estou voltando, não para ti, porque eu nunca saí da igreja, mas eu estou voltando a obedecer a ti. Eu voltei a obedecer tudo. Voltei para a igreja todo dia, foi aí que eu ganhei meu marido para Jesus. Porque eu ia para a igreja todo dia, ele ia atrás de mim. Deve estar tendo caso pastor, mulher está indo para a igreja todo dia. Voltei a orar de madrugada. Voltei a subir a monte meio-dia e era do sabor. Nos fins de semana era meio-dia e meia-noite. E quem sabe o que é um sabor é assim: espenhadeiro para um lado, pedra do outro. Tem uma parte que você vai escalando pedra. Subia meio-dia e meia-noite. No mesmo dia. E eu voltei. E eu demorei 6 meses para voltar à plenitude, para voltar a estar no céu e morar no céu, ainda sendo peregrina aqui na terra. 6 meses eu levei, mas eu tirei do meu coração tudo, eu despojei, tirei de mim todos os valores que eu dava valor. Eu dava valor ao material, não tem mais valor ao material. Eu dava valor à família, não dou mais valor à família. No primeiro lugar, a família, não dou valor à família. Não tem mais valor ao social, a amizades, status, nada. Eu despojei, fiz. Nem estou falando de pecado, eu estou falando de coisas que me tirou o Senhor. Eu tirei do meu coração tudo. Meu coração é do Senhor, para obedecer ao Senhor e servir ao Senhor. A partir de hoje eu tenho um Senhor, porque eu era senhora da minha vida. Passei a ser serva por amor, voluntariamente serva do Senhor Jesus, e coloquei como Senhor na minha vida. Abri mão de tudo e voltou a chama do primeiro amor, voltou a verdadeira alegria, voltou tudo voltou. Aí o Senhor acrescentou 1000 coisas, acrescentou meu marido cheio do Espírito Santo,
acrescentou ele pastor, acrescentou a minha vida financeira demais, acrescentou no meu trabalho, acrescentou tanta coisa que eu falei assim, não quero isso. Isso eu falo algo, isso não me pega, não me pega. Aquilo pode estar me servindo. Eu tenho tudo, mas tudo não me tem, porque eu sou do Senhor. Abri mão de tudo. Tudo. E quando uma pessoa não se entrega 100%, ela ainda tem alguma coisa que ela não abriu mão na vida dela, ela não se liberta. Ela não tem o Espírito Santo. Não tem. Então, por 2 vezes, eu tive que trilhar o mesmo caminho. Eu não quero voltar nunca mais atrás. E o caminho, tanto da primeira vez da minha conversão, ou do meu reencontro com Jesus, foi o mesmo. Eu precisei abrir mão. Eu precisei abandonar. E o que está aí impedindo você de estar pleno com Cristo? O que está faltando? O que você não abriu mão? Tem gente que não abre mão de um namoradinho. Tem gente que não abre mão do seu orgulho. Tem gente que não abre mão do seu eu, da sua soberba. Qual é o problema? O que você precisa abrir mão? Do status, do material, de alguma coisa você precisa abrir mão. Eu resolvi abrir mão de tudo em uma decisão. E foram 6 meses da última vez. Posso falar a data? Claro que eu posso. Eu entrei para a fé em 2004. Fiquei 2 anos plena. Depois, aos poucos, sem perceber tempo mesmo, não é do dia para a noite. Não é aos poucos. Você deixa de jejuar, aos poucos você deixa de ler a Bíblia, aos poucos você deixa de ir de madrugada. Quando eu pensei que não, eu caí. Me afastei de Deus dentro da casa dele. Porque eu nunca saí da igreja, mas eu estava dentro da casa dele. Em 2012, eu retomei. Em 2012, eu falei, o que é isso? Eu falei ao Senhor, a partir de hoje eu vou obedecer. Em 2012 eu retomei. Antes de acabar o ano de 2012, eu estava plena de novo lá em cima, no céu. De novo. Então retome, você que deixou. E você que está no seu primeiro amor, de cabeça, sem reservas, abre mão de tudo. O que é abrir mão? Não é vender os seus bens, quando eu falo para largar o material e dar na igreja, nada disso. Não é isso. Eu não estou falando para abandonar a sua família e ficar na igreja 24 horas, não estou dizendo isso. Eu só quero que não esteja no seu coração. Pode estar aqui fora de servir. Você deve amar a tua família, mas não em primeiro lugar. Tira do seu coração. O primeiro lugar é de Deus. Esse texto de Jeremias 2 fala sobre idolatria. E é disso que eu estou falando com vocês. Idolatria. Não coloque ninguém no lugar de Deus. O primeiro lugar é de Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Eu não estou falando de uma imagem de escultura. Eu estou falando de tudo isso que você ouviu aqui. E é só assim que você vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Amém. Que essa palavra não saia da sua mente. Que o Espírito Santo possa te convencer dessa palavra. Que Ele possa te levar à verdadeira regeneração e a verdadeira mudança, porque é só Ele que pode fazer. Eu só posso pregar essa palavra. Amém? Amém. Aplauda o Senhor.